Bem-vindos a mais esta reflexão. Sabemos que nem sempre as coisas acontecem do jeito que imaginamos ou do jeito que faça sentido, pois apesar de tudo que Estevão fez, do que ele revelou, do que ele mostrou, mesmo assim agiram com maldade com relação a ele. Ou seja, levantaram falsas testemunhas que culminou mais à frente, como poderemos ler, na sua morte. Então diz lá em Atos 6:8, diz assim, olha, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E do 11 ao 13 diz, então, ou seja, outros religiosos, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra a igreja. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o arremataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. O que essas pessoas fizeram? Elas acusaram falsamente Estevão. O que Estevão estava fazendo? Simão estava falando acerca das boas novas, da chegada do reino. Ele estava anunciando a salvação, ele estava falando acerca de Cristo, o Messias, e nós precisamos entender isso. Ele curava as pessoas, tinha uma atitude, expressava plenamente aquilo que Deus nos chama para fazer, pois andava diante de Deus, em graça e diante dos homens. Mas o que as pessoas fizeram? Movidas de inveja? Talvez, mas fizeram maldade. Arrumaram falsas testemunhas, acusaram injustamente aquele homem, para apresentá-lo perante o sinédrio. Então, o que a gente precisa entender é que, independente do que façamos, que sejamos pessoas que andam segundo a vontade de Deus ou não, nós poderemos sofrer não pelo que nós fazemos, mas por causa da maldade das pessoas. O que a gente precisa entender é que nós precisamos, como Estevão, estar firme naquilo que nós entendemos ser a vontade de Deus, comprometidos com Deus e com a sua vontade. Somos chamados para vivermos o Evangelho, para andarmos na vontade de Deus e para proclamarmos as boas novas a todas as pessoas. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos entender a vontade de Deus e viver essa vontade de forma plena, glorificando o Senhor, sendo expressão de sua vontade. Que a gente possa entender isso e buscar cada vez mais o amadurecimento e entendimento para compreendermos que mesmo apesar de tudo que possa nos sobrevir, nós precisamos ser fiéis e cheios de devoção com relação à vontade de Deus, com relação ao nosso Deus, compromissados com Ele, andando na verdade, sendo expressão da justiça neste mundo. Que a gente possa viver segundo a vontade do Pai e não conforme a forma de pensar deste mundo, independente do que possam nos fazer. Que a gente entenda, compreenda estas coisas e que a gente possa andar segundo a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.